Olá, pessoal! A visita de hoje vai ser num local super especial que eu sempre quis visitar, porque você sabe que no meu trajeto entre Niterói e Rio de Janeiro, eu com a barca, né? Eu sempre tiro fotos, registro as minhas leituras e sempre tem algo muito especial ao fundo. É ela, né? É a Ilha Fiscal e é o famoso, como muitos chamam, do Castelinho Verde. E hoje a gente vai fazer uma visita super especial na Ilha Fiscal. Então, eu tive essa ideia de visitar a Ilha Fiscal. E o que é, né, a Ilha Fiscal? Ela foi transferida para a Marinha pelo Ministério da Fazenda em 1913 e a ilha hoje faz parte do Complexo Cultural da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, o famoso DPHD. E o cenário do evento que ficou mais conhecido, que foi o último baile, que a gente vai falar daqui a pouco, foi realizado antes da proclamação da República. A Ilha Fiscal continua sendo um elo entre o passado e o presente. Décadas já se passaram e o Castelinho, né, como todo mundo chama, testemunhou vários fatos históricos e hoje a gente vai fazer essa visita turística. Na Ilha Fiscal destacam-se o Torreão, as salas de exposições que abordam as construções, o último baile do Império, a ocupação da Marinha do Brasil e muito mais. Mas aqui vão algumas dicas se você quiser visitar. Primeiro, existem vários tipos de visitação a esse espaço. Você pode tomar um café da tarde lá, você pode fazer uma visita guiada com o professor Milton Teixeira, que faz uma imersão histórica do Brasil e explica, né, como é que foi todo esse período com humor, com criatividade, com curiosidades, né, e fatos surpreendentes sobre a Ilha Fiscal. A gente fez aqui somente... e tem também a visita encenada e guiada, que aconteceu no dia que eu fui, mas tem horário muito preciso e eu não consegui estar. Mas isso também é uma visita super legal se você quiser. Visita encenada. E são pessoas vestidas como se estivessem na época do Império encenando ali, enquanto é feita a visita guiada. Então é como se fosse um pequeno teatro e representação. Visita encenada, visita guiada com o professor Milton Teixeira e o chá da tarde. O que a gente está fazendo aqui é uma visita normal. Foi 3h30 da tarde, tem uma duração de 2 horas. A gente comprou ingresso de R$60 cada, o ingresso é cheio, né, inteiro. E a gente primeiro fez uma visita ao Espaço Cultural da Marinha, que é esse que vocês estão vendo aí. Esse Espaço Cultural da Marinha, ele tem um submarino, que é onde a gente está no momento, e que eu passei mais tempo ali dentro pela curiosidade que eu tive de conhecer, né, a estrutura, né, aí dentro. Você viu o banheiro, você viu cozinha, você viu, né, a casa de máquinas, você viu toda a estrutura e me impressionou pela grandeza desse submarino. Não sei quantos metros quadrados tem, mas me impressionou como ele é grande. E olha como é que é um pouquinho estreito, mas tem de tudo lá dentro. Aí também no Espaço Cultural você pode visitar a nau, você pode visitar os tanques de guerra, você pode visitar o avião, tipo avião caça, né? E muito mais. Então é um espaço super legal para você chegar antes e para você fazer essa visita enquanto você espera o ônibus ou o barco que vão te levar à Ilha Fiscal. É importante a gente falar que na Ilha Fiscal a gente não pode visitar sozinho, pela gente. Vou dar uma visitinha ali. Não, não é isso. Tem que comprar ingresso e tem que ir com o ônibus ou o barco, né, com a estrutura do evento. Então a gente aí fez a visita no Centro Cultural e pegamos o ônibus de lotação de mais ou menos 85, 90 pessoas para a gente ir. É uma visita muito, assim, um ônibus muito rápido, né? A gente dá o contorno ali aonde tem o CCBB. Aqui é a Rua 1º de Março que a gente está vendo, né? Um movimento aí de um sábado à tarde, uma exposição muito, muito cheia no CCBB que a gente vai passar aqui na frente agora. Aí já começa o CCBB, né? E a gente depois segue diretamente aí, ó, o CCBB com a exposição do japonês, que trabalha com escultura, pintura e desenho, né? Que fazem, né, mangás e fazem também as famosas cartas de Magic.
e esse é o CCBB. A gente está passando aí em frente, atrás aqui de onde eu estou filmando, é a Candelária, no Rio de Janeiro, e aqui a gente já está encaminhando para uma área mais restrita e fechada que só esse ônibus pode entrar e visitar. E aí fica uma boa dica, né, para vocês, um dia que tá bonito, gostoso, né, que dá para ver a vista, né, fazer um passeio ali entre o CCBB, os Correios, tomar um lanche ali atrás, perto da 1º de Março, visitar a Candelária e depois fazer esse passeio, fazer um combinadinho ali para aproveitar um dia gostoso, né, um dia de algo diferente de se fazer no Rio de Janeiro do que ficar, né, no sofá ou em casa, vamos fazer visitas, né, a centros culturais. E aí a gente está no ônibus pegando uma pontezinha que já é restrita em visitação e a gente está chegando aonde tem a Ilha Fiscal. E vocês vão acompanhar tudo com a gente. Chegando lá, tinham 2 guias fazendo a visita guiada. Então, são 2 ônibus que foram, 2 guias que foram, mais ou menos 85 pessoas para cada guia, né? E a gente já chega e já vê aí. Na Ilha Fiscal, até hoje em dia, tem festas de casamento. E é nessa estrutura aqui fora, ao ar livre, mas eles fecham com essa estrutura, onde tem as festas de casamento com essa vista maravilhosa, né? Então, quando tem algum evento, aí você viu aí montado, e aí você vê que interessante que é. E a gente vai contar um pouquinho agora da história. Se você olhar ao redor agora, a gente está diante da Ilha Fiscal, uma pequena ilha na Baía de Guanabara com cerca de 7.000 metros quadrados, mas que carrega um dos maiores símbolos do fim de um regime inteiro. Mas antes desse castelo existir, isso aqui se chamava Ilha dos Ratos. E o nome não é poético, ele é até literal. Existia a Ilha das Cobras e a Ilha dos Ratos. E a Ilha Fiscal era chamada da Ilha dos Ratos. No século XIX, o Império precisava controlar mercadorias que entravam e saíam no porto do Rio de Janeiro. Então, essa posição estratégica da ilha virou um ponto alfandegário. E daí está o nome. Ilha Fiscal, porque ele fazia a fiscalização alfandegária de coisas que entravam e saíam aqui do Rio de Janeiro. Agora, observa, né, as imagens que a gente está mostrando. Esse castelinho, entre aspas, foi projetado pelo engenheiro Adolfo Del Vecchio, inspirado na arquitetura neogótica europeia, com influência do arquiteto francês Viollet de Duc. Você percebe, assim, as tendências, as pontas, as curvas, né, de toda uma um estilo gótico. A construção começou em 1881 e ela foi inaugurada em 27 de abril de 1889, dia exato, né, da nossa visita aqui, 27 de abril, e com a presença, nesse caso a gente está em 2026, né, um pouquinho depois, mas na mesma data, olha que coincidência, com a presença de Dom Pedro II, ou seja, menos de 7 meses antes da queda do Império. Agora pausa. Você constrói um palácio e poucos meses depois o sistema político inteiro desaparece.
A data foi 9 de novembro de 1889, exatamente 6 dias antes da proclamação da República. O baile foi organizado pelo Visconde de Ouro Preto, oficialmente para homenagear os oficiais do navio chileno Almirante Cochrane. Mas, na prática, era uma tentativa de mostrar a força política num momento em que o império estava instável. E agora entram uns números aqui para você ficar cada vez mais impressionado, porque eles contam a história melhor do que qualquer outro adjetivo que eu possa colocar aqui. Entre 3.000 e 5.000 convidados. Isso para hoje em dia já é muito, imagina para aquela época. Cerca de 250 contos de réis gastos, quase 10% do orçamento da província inteira do Rio de Janeiro. 6 salões funcionando ao mesmo tempo. Música ao vivo com bandas tocando valsas, polcas, mazurcas até o amanhecer. Agora o banquete, né? Aqui o exagero vira quase que um absurdo. 800 quilos de camarão. Minha gente, para quem ama camarão como eu, isso aqui é uma loucura fantástica. 500 perus, 64 fazões, 20.000 sanduíches, 14.000 sorvetes. E lembre-se que naquela época não existia refrigeradores, né? Assim como a gente tem hoje, né? Existia uma estrutura um pouco, né, maior do que essa estrutura do que a gente tem hoje de refrigerador de casa. Então era também um desafio, né? Trazer para essa ilha a estrutura para suportar tudo isso. Imagina essa cozinha. 2.900 pratos doces, 10.000 litros de cerveja, 304 caixas de vinho e champanhe. Um detalhe, o cardápio era escrito em francês, porque a elite brasileira ainda operava culturalmente como uma extensão da Europa. E mais, só 500 convidados jantaram formalmente, em mesas em formato de ferradura. O resto circulava, bebia, dançava e observava. Agora, imagina a cena. Navios iluminados na Bahia, o castelo inteiro aceso, vestidos, joias, fardas e uma sensação coletiva de luxo, de estabilidade, de permanência. Só que, ao mesmo tempo, militares republicanos estavam conspirando a poucos quilômetros dali. É aqui que a história fica quase cinematográfica. O imperador chega por volta das 22 horas da noite, tropeça ao entrar e diz: o monarca escorregou, mas a monarquia não caiu. Mas caiu. 7 dias depois, caiu. Durante a madrugada, o baile segue até 5, 6 horas da manhã, e quando tudo termina, a limpeza encontra cartolas, luvas, condecorações e até peças íntimas espalhadas pelo chão, minha gente. Excesso, luxo, descontrole, quase uma metáfora perfeita. E aqui vem um ponto mais importante da visita. A Ilha Fiscal não é só um lugar bonito, porque é muito bonito, mas ela é um símbolo histórico de desconexão. Enquanto a elite celebrava, o sistema estava ruindo. Enquanto havia luz, música, champanhe, o império estava nos seus últimos dias. E talvez seja por isso que esse lugar fascina tanto até hoje, porque ele nos faz uma pergunta silenciosa. Quantas vezes na história e na nossa própria vida a gente está dentro de um baile sem perceber que tudo já está prestes a mudar? Bem, espero que vocês tenham gostado aqui dessa visita e curtido com a gente a Ilha Fiscal.